Bom dia, gente. Estamos aqui diretamente em Nova York. Aqui são 5h33 da manhã e nós tivemos uma mentoria muito maravilhosa. O tema de hoje é humanologia, que, como a gente pode ver, é o estudo do ser humano. São os estudos do comportamento humano. A PNL fala muito bem sobre isso. E de uns tempos para cá, depois da internet, aí que se tem estudado muito sobre o comportamento humano para que todo mundo possa prosperar mais. É onde a gente precisa entender sobre o outro, sobre como o outro reage, como o outro se sente, como o outro é ativado, como o outro é acessado, quais as comunicações que você pode usar para acessar essas pessoas. Então, por que isso é importante? Porque nós precisamos uns dos outros. Se você tem um negócio, mas se você não tem pessoas, o teu negócio simplesmente ele não vai funcionar. Simplesmente ele não existe. Porque sempre a gente vai precisar de um outro ser humano. Então, para a gente sair desse automático, né? Porque se você viveu uma vida inteira sem mudar ali no teu sistema, é muito difícil a gente prosperar e a gente mudar de fase, a gente mudar de vida e a gente ser uma outra pessoa. Se você quer mudar também seus comportamentos para atingir um nível maior de pessoas, você vai precisar quebrar os padrões sistemáticos da sua vida, dos seus comportamentos e se jogar para novas experiências. Como assim, Andréia, novas experiências? Mudando de ambientes, mudando a sua rotina, mudando para o conhecimento de pessoas diferentes de você. Isso vai gerar em você nova experiência e outra coisa muito massa, isso vai gerar em você diferentes reações, às vezes coisas que você nunca sentiu antes, diferentes comportamentos, diferentes sentimentos. E uma tarefa que eu vou fazer comigo hoje, porque hoje eu já vou me expor a novos ambientes e novas pessoas. Amanhã é meu day off, eu vou fazer isso. Vou fazer isso hoje à tarde. Amanhã eu vou me jogar a outras experiências, eu vou conhecer pessoas novas. E uma tarefa que é legal você fazer é você pegar um bloquinho e anotar o que você está sentindo. Começa a anotar o que você está sentindo desde a hora que você acorda. Eu percebo que quando eu acordo 4 horas da manhã, eu fico irritada. Aqui o sol está demorando a nascer. Então é tudo escuro, parece que é tipo meia-noite. Então eu olho aquilo e falo, não acredito que é 4 horas da manhã. Eu fico com aquela luta na minha carne para levantar. Então eu percebo que tem uma irritação ali, uma irritaçãozinha. E aí eu levanto, aí eu lavo o rosto, aí eu faço um café forte e aí as coisas vão melhorando. Mas sabe o que eu pensei? Eu pensei o seguinte, cara, eu não preciso levantar assim. Eu vou me expor a emoções novas. Quando eu levantar agora, eu vou dar uma gargalhada. Eu não sei como é que eu vou conseguir fazer isso, mas eu vou quebrar esse padrão de mau humor. Vou quebrar. Eu já coloquei em mim essas âncoras. Acordou, dá um sorriso. Acordou, dá um sorriso. Só que eu mudei o padrão porque tô acordando às 4 horas da manhã. Então parece que eu não tô acordando. Entendeu? Então, se exponha a experiências novas e vai percebendo como é que tá o teu comportamento. E depois, se você vê que esse comportamento não é legal, você vai ajustando até você governar suas emoções. Até você fazer gestão de suas emoções. Eu aprendi hoje que não existe dias maus, existe um mau governo. Porque todo dia ele é o mesmo, todo dia vem um presente para você. O dia de hoje é um presente. Então, todo dia você precisa aprender a governar, a se posicionar diante da vida, diante do seu dia. É por isso que eu quero mudar meus padrões quando eu acordo. E
Quando você faz isso, o seu dia é outro. Você vai percebendo que você pode gerir todas as coisas, inclusive as suas emoções. Quando a gente começa a gerir nossas emoções, a gente vai gerindo nossos comportamentos diante de qualquer situação. Isso é muito inteligente, né, gente? Eu tô impressionada com isso. Pri, minha linda princesa loura, minha amiga. Então, dentro da humanologia, o que é importante a gente perceber? Dentro da humanologia, quando você vai se expor, né, a ambientes novos, pessoas novas, sentimentos e experiências novas, o que você vai fazer? Tem as subchaves. Isso é uma chave, né? A humanologia. Vem as subchaves. Quais são essas subchaves? A primeira, deixa eu ver aqui. Invista em recrutamento. O que é isso, recrutamento? É você ir nas pessoas e recrutar para você mesmo, linda. E recrutar. Você pode recrutar seus filhos para treinar. Você vai recrutar seu marido, você vai recrutar seu cônjuge, você vai recrutar alguém do seu trabalho, alguém da sua empresa. Você vai bater o olho e falar assim, essa pessoa é uma pessoa que tem muito potencial, vou investir nela. É isso que se trata a humanologia, é você entender dos comportamentos. Então, o que você vai fazer? Você vai recrutar, depois você vai treinar, depois você vai multiplicar. Gente, eu fazia, ele falando isso, e eu falei assim, meu Deus, eu fazia isso lá quando eu era pastora. Era sério, eu fazia intuitivamente. Era tipo assim, batia o olho, as pessoas começavam a chegar na igreja, é a mesma coisa, as pessoas começam a fazer parte da tua vida. Bate o olho nela. Pode ser uma amizade, pode ser uma pessoa que trabalha para você, sabe? Bate o olho nas pessoas e sente a energia delas, percebe como é que elas são, percebe, tem a sensibilidade para perceber os comportamentos dessas pessoas, porque aí você vai selecionar essas pessoas, que é recrutar. Você vai treinar essas pessoas. Depois você vai multiplicar essas pessoas. Depois você vai fazer uma gestão, que é a liderança. Liderar pessoas. E depois você vai fazer os ajustes. Gente, eu fazia exatamente isso. Eu tinha um plano grande, eu tinha um mapa da cidade onde eu morava, onde eu estava ali na missão, e eu mapeava, e depois eu ia recrutar pessoas que tivessem um pensamento como o meu, ou mesmo que elas não tivessem, mas eu via que aquela pessoa era apta, era ensinável, estava aberta a aprender e amava o propósito. Se você tem uma empresa, por exemplo, não fala para ela somente quanto que ela vai ganhar. Fala para ela o propósito dessa empresa. Porque as pessoas vão se apaixonar pelo propósito ou não vão se identificar com ele. Hoje, propósito dentro de empresas, propósito de vida é muito importante, porque isso conecta pessoas. Então, eu tinha um propósito na cidade e as pessoas ficavam apaixonadas pelo propósito porque elas foram alcançadas exatamente por esse propósito. Então, é muito lindo quando você vive por um propósito, porque você vai... Propósito, gente, é feito com pessoas. Não é feito com uma pessoa sozinha. É feita com pessoas que são recrutadas, que são chamadas. Você percebe que Jesus também fez isso? Jesus tinha um propósito aqui na terra. E ele orou, e ele desceu do monte e foi investir em pessoas. Ele foi, recrutou os 12 discípulos. Tá me vindo isso aqui agora. Aí ele treinou esses caras. Eu fazia isso em Corumbá. Treinava aquelas pessoas. Depois, o que eu fazia? Eu ensinava aquelas pessoas a multiplicar e passar tudo que eu mesma tinha ensinado para que esses multiplicassem. Ah, tá, eu lembro. Não era intuitivamente que eu fazia isso, não. Eu, quando assumi o pastorado,
Não tinha nada, era zero, zero, era mato. Então eu fui pegando uns livros, uns caras bons que entendia de plantação de igreja. Por quê? Porque quando você não sabe fazer, o que você faz? Ou você vai buscar quem sabe, ou você busca uma mentoria de treinamento exatamente para aquilo, que é o que eu tenho feito hoje, ou você pega livros e começa a ler, devora o livro. Eu fazia isso. Eu devorava o livro, mas eu não só lia o livro, eu lia um capítulo e falava assim, vou aplicar isso hoje, e eu ia lá e fazia. Vou aplicar isso hoje, eu ia lá e fazia. Então, nesse entendimento, eu fui muito próspera, muito, muito próspera. E você também pode ser próspera em tudo que você quiser pôr a mão. Por exemplo, você está com seus filhinhos aí, você recrutou, você teve seus filhos, então começa a treiná-los. Como é que você quer que eles sejam no futuro? Porque isso aí é o ajuste, existe o feedback e o feed forward. O feedback geralmente não é visto com bons olhos. Ah, olha, você não foi bom nisso. Olha, você precisa melhorar naquilo. Olha, você isso e isso. Sabe, sempre falando assim. Parece que o feedback é mais uma mexidinha na ferida, sabe? Aí você poderia mudar isso. Você faz, sabe? Mas existe um outro tipo de ajuste que não é o back, o que você fez no passado. Existe um outro tipo de ajuste hoje dentro das empresas que é o feed forward. É você ser orientado para frente, é você ser ajustado para frente, é você dar mecanismos novos, é você dar um embasamento novo, um treinamento novo, que aquela pessoa vá animada para cima do seu propósito. Isso tudo, gente, a gente está falando de humanos. Imagina você receber uma mentoria onde a pessoa vai te entender. Imagina você ter uma mentoria, um treinamento, onde não vai ser a linguagem do treinador, mas é uma linguagem que alcança teu coração. E por que alcança teu coração? Porque é a linguagem da pessoa, é a linguagem com que a pessoa entende. Por exemplo, a Priscila está aqui. Ela tem uma filha que já é uma criança, um bebezinho, fofinha, e tem uma que é adolescente. Eu tenho certeza que a Priscila, pela sabedoria dela, ela não fala da mesma forma que ela fala com as suas filhas. Então perceba, são seus filhos e você fala diferente, porque um tem um entendimento, um tem um tipo de acesso e a outra tem outro tipo de acesso, porque já é adolescente. Então é a mesma coisa quando você entende de gente, quando você entende da humanologia, você vai com diversos tipos de linguagem para alcançar o coração dessas pessoas. E essas pessoas começam a ficar conectadas com você, elas vão sendo atraídas a você. Para mim, lei da atração é isso. É você dar o que elas querem, o que elas percebem, o que elas entendem como valor e elas são atraídas até você. Isso é lei da atração, sabe? Então, existem vários tipos de comunicação, né? A sinestésica, que você sempre vai falar de sentimento, eu senti isso, né? Isso está borbulhando na minha vida, isso é sinestesia. Aí aquela pessoa, ela vem para você. Aí você fala de um modo auditivo, o ritmo, o timbre, a maneira, a pessoa é atraída por esse tipo de linguagem. Aí vem o visual, quando você começa a colocar figuras, metáforas, né? A audição são histórias, storytelling. Então, quando as pessoas vão, cada uma tem uma maneira de ser atraída, entende? Então, eu tinha uns alunos, quando eu trabalhava como professor de português, uns adolescentes muito hiperativo, eles não conseguiam se concentrar em nada, a classe era uma conversa, 40, 50 pessoas numa sala apertada, e muitas vezes eu tive que fazer desenhos no quadro. Eu não sei desenhar, mas eu fazia desenhos no quadro. E eu, professor de português, eu fazia uns desenhos e começava a contar uma história dentro da matéria que eu queria ensinar. Toda a sala silenciava. Era impressionante. Então, é a maneira como você vai acessar pessoas. Isso é humanologia. Então, se você quer ter uma vida feliz, se você quer ter uma vida próspera, se você quer ter uma vida com
com interações, com conexões. Olha, nosso nome aqui, nosso nome é Conecta Mulheres. Se você quer ter essa vida, você precisa fazer com que sua linguagem alcance essas pessoas e elas sintam confiança naquilo que você ensina, naquilo que você entrega, porque você dá exemplo daquilo que você prega. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para você hoje. Não tem nada melhor da liderança, por exemplo. Sabe? As pessoas seguem você pelo teu exemplo, por aquilo que você entrega e faz todos os dias. Então, se essa live está muito grande, só guarda isso hoje. Não tem dia mal. O dia é você que constrói, o dia é você que governa quando você gere suas emoções, seus comportamentos. E se você entende de gente, se você entende de você, você vai entender de gente. Então, paciência com você. É tudo um processo. E vamos que vamos. Deus te abençoe. Só Deus nos para. Tchau.